Bom dia, nono ano, tudo bom? A gente vai dar continuidade à nossa matéria. Nós vimos na última aula as medidas no triângulo retângulo, né, as relações métricas do triângulo retângulo, que fala de medidas de lados. Agora a gente vai começar a trabalhar com lados e ângulos, tá? Nós vamos começar a trabalhar a parte de trigonometria. Isso vai envolver ângulos e lados, ok? Então, vamos lá na página 190, está explicando a importância da trigonometria. Depois vocês, quando puderem, dar uma lidinha que ele vai explicar aonde é aplicada a trigonometria. Então, a primeira coisa que eu vou passar para vocês aqui, é o que está na página 191, é a identificação e a nomenclatura de cada lado, de cada ângulo. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai identificar é o triângulo. Ele é um triângulo retângulo porque ele possui um ângulo reto. O que está oposto a esse ângulo reto é chamado de hipotenusa. É o que está oposto. O que está lateral são os catetos. Cateto, cateto, que era para ser sem o S porque é um só. Cateto, cateto. E nós temos o ângulo de 90 graus, nós temos os outros dois ângulos. Eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa e vou chamar esse ângulo aqui de ângulo beta. Poderia ser qualquer outro nome, podia ser uma letra minúscula. A gente está usando aqui porque o mais comum são as letras gregas, alfa e beta. Num triângulo retângulo, nós temos três elementos básicos, três tipos de medidas básicas, que é o seno, o cosseno e a tangente. E eu posso falar que isso aqui, que esses elementos, seno, cosseno e tangente, essas medidas, são razões, ou seja, formam frações. O seno, o cosseno e a tangente são medidas de ângulos. E essa medida de ângulo vai depender, de ângulo e lado, né, essa relação vai depender do ângulo que você está observando. Então, aqui, se você parar para analisar, eu tenho um ângulo alfa e um ângulo beta. Então, se eu quiser analisar o ângulo alfa, vou colocar aqui o ângulo alfa, então, é o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Seno alfa, cosseno alfa, tangente alfa. Isso aqui é a mesma coisa que eu botar seno alfa, cosseno alfa e tangente alfa, tá? Só abreviei, até agora nada demais. Quando eu olho para o alfa, olha aqui o alfa. Esse cateto que está de frente para ele é chamado de cateto adjacente. Perdão, esse aqui é o adjacente do beta. Do beta, ele é adjacente. Do alfa, ele é oposto. Vou colocar aqui. Em relação ao beta, esse aqui é oposto. Oposto. Em relação ao alfa, ele é adjacente. Então, recapitulando. Eu tenho a hipotenusa, que é a única, e eu tenho dois catetos. Esses catetos, em relação ao alfa, ele é oposto. Esse cateto, em relação ao alfa, ele é adjacente. O beta, esse cateto aqui, em relação ao beta, ele é adjacente. Esse cateto aqui, em relação ao beta, ele é oposto. Então, o cateto ele pode ser adjacente ou oposto. Depende de qual ângulo você está analisando, ok? Ó, cateto oposto, cateto adjacente. Em relação a esse, cateto oposto, cateto adjacente. O que é o seno de alfa? Se eu chamo esse aqui, olha, vou pegar outra cor de caneta. Se eu chamo esse aqui, a hipotenusa de A, esse aqui de B e esse aqui de C, né? Lado A, lado B, lado C. O seno de alfa é o cateto oposto sobre
a hipotenusa. Todo seno vai ser o cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao alfa? O cateto oposto ao alfa é o B. E a hipotenusa, o A. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Em relação ao alfa, o adjacente é esse aqui, ó, o C. A hipotenusa não muda, o A. E a tangente? Toda tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Em relação ao alfa, cateto oposto é o B, cateto adjacente é o C. E se eu quiser fazer em relação ao beta? Então, ó, seno de beta, cosseno de beta e a tangente, eu falo beta, escrevo alfa. Ó, beta, beta e beta. Se é em relação ao beta, ó, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Ó. Em relação ao beta, cateto oposto ao C, hipotenusa ao A. Cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. O cosseno, então, é o cateto do beta, é o cateto adjacente, que é o B, sobre a hipotenusa, que é A. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Em relação ao beta, cateto oposto é o C, cateto adjacente é o B. Tá vendo que foi trocado, ó, o seno de alfa e o seno de beta. Invertir. Cosseno alfa, cosseno beta, ó, invertir. Tangente alfa e tangente beta, beta também está invertido. Então, para você definir seno, cosseno e tangente, depende de qual ângulo você está analisando. Então, ó, recapitulando, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vamos ver. Seno de alfa. Alfa está aqui. A hipotenusa é essa aqui da frente. Essa aqui é minha hipotenusa, é oposto ao ângulo de 90 graus. Hipotenusa. Então, o seno de alfa vai ser alguma coisa sobre a hipotenusa. É o cateto oposto. Quem é oposto ao alfa? Oposto ao alfa é o C, então C sobre A. E o seno de beta? A hipotenusa é a única, vai ficar embaixo. O seno de novo, ó, falo beta, escrevo alfa. O seno de beta, ó, cateto oposto ao beta. Oposto ao beta é o B, sobre a hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Uma formulazinha. Cosseno de alfa. Alfa está aqui. O adjacente ao alfa é o B. E a hipotenusa é o A. Cosseno, agora eu vou acertar, ó, de beta. Cosseno de beta é o adjacente ao beta. Adjacente, ó, esse aqui, ó, que está do ladinho do beta, é o C. Sobre o A. E a tangente, ó, tangente de alfa. Quem é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de alfa é o oposto, C, sobre o adjacente, B. E a tangente de beta é o, em relação ao beta, oposto, B, sobre o adjacente, C. Então, pegou bastante exemplo de como se monta seno, cosseno e tangente. Na prática, vamos lá, na prática, eu tenho aqui, ó, minha hipotenusa é quem? Essa aqui é minha hipotenusa, ó. É a hipotenusa, mede 5 centímetros. Os outros dois são os catetos. Agora, em relação a qual ângulo a gente vai trabalhar? Se for em relação ao ângulo A, né, esse ângulo aqui, se for seno de A, desse ângulo A, seno de A. Seno de A, seno é cateto oposto sobre adjacente, sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Ó, seno de A, cateto oposto é 3.
hipotenusa é 5. Agora, seno de C. Seno de C. Em relação a C, o cateto oposto é 4, hipotenusa é 5. Cosseno de A. Cosseno de A. Aí o cosseno é o adjacente, ó, de A. Adjacente é 4. Hipotenusa é 5. Seno de C. Perdão, cosseno, né? Cosseno. Tô vendo cosseno. De C. Cosseno de C. É o adjacente 3 sobre hipotenusa. Tá vendo que inverteu, ó? Tangente de A. Tangente de A é A, cateto oposto, sobre adjacente, 3 sobre 4. Tangente de C. O C está aqui. É o cateto oposto, 4, sobre o adjacente, que é 3. Tá? A gente está montando as razões, apenas as razões, apenas as frações equivalentes a cada uma. Mas, como eu falei para vocês, a gente está trabalhando com ângulo. Ângulo é medido em grau. Então, no lugar do A, do B, do C, do D, ou do alfa, do beta, vai entrar algum valor. Vai entrar algum ângulo. Por exemplo, seno de 25 graus, tangente de 35 graus. Vai sempre entrar um ângulo ali. Aí, lá no livro de vocês, na página 193, tem uma tabela. Deixa eu tentar pegar aqui uma tabela. Tabela trigonométrica. Essa tabela aqui. Vocês não precisam se preocupar, que vocês não vão precisar gravar esses números todos não, tá? Essa tabela aqui é para ser consultada. Aí, lá na tabela de vocês, eu peço assim, encontre o seno de 25 graus. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas aqui, ó, tá 25 graus. Deixa eu ver se dá para enxergar. Senão, vocês acompanham pelo livro. Aqui tá 25 graus. Ele quer o seno de 25. O seno de 25, ó, aqui eu tenho a coluna do seno, do cosseno e da tangente, ó. Seno, cosseno e tangente. Então, ó, 25, o seno de 25 é o que está na primeira fileira aqui. Então, o seno de 25 é 0,4226. 0,4226, 0, né? Aí, a tangente de 35. A tangente de 35, ó. A tangente é essa última coluna aqui. Tangente de 35, 0,7002. 0,7002. 0,7002. Aí eu vou perguntar o contrário. O seno de qual grau dá 0,3090? Aí você vai aqui, ó, o seno. O seno tá aqui. Você vai procurar, ó, onde dá 0,3090. Ó, 0,3090 eu achei. Deixa eu centralizar aqui, 0,3090. Tá aqui. É o ângulo de 18 graus. Então, o ângulo aqui, o X, é 18 graus. Encontre um ângulo em que o cosseno dá 0,4226. Você vem na coluna do cosseno, aí é 0,4226. 0,4226 tá aqui, ó. É o de 65 graus. É o ângulo de 65 graus. Então, x igual 65 graus. Tá? Isso aqui é só para vocês verem como é que se usa a tabela de razões trigonométricas, tá? Não precisa se preocupar com essa tabela, porque se por um acaso cair algum tipo de... algum exercício desse tipo em prova, eles têm que dar tabela, porque não dá para gravar, né? Se alguém conseguir gravar depois, eu já passo direto, até o ensino médio, eu já peço para aprovar se alguém gravar essa tabela. Aí, lá naquela tabela, tinha vários valores de ângulos, né? Tinha ângulos variando de 1 grau até 89. Porque 0 grau é uma linha em cima da outra, não forma um triângulo. E 90 graus é o nosso ângulo reto, então não conta. Então, de 1 até 89, você tem as combinações lá. Mas existem 3 ângulos que aparecem no nosso, não digo no nosso cotidiano, mas em provas é muito comum cair. E esses ângulos aqui, essa tabela que é pequenininha, tem esses valores lá naquela tabela grande, mas esses valores aqui, o nome é ângulos notáveis, porque eles se destacam. Essa tabela aqui a gente tem que gravar.
Não tem jeito. Existem algumas musiquinhas que ajudam a gravar, né? Se a gente tivesse aula normal, eu ia ensinar para vocês, eu ia cantar com vocês. Mas, como, né, a gente já está online mesmo, eu vou ver se eu acho o link de alguém cantando essa música, que com certeza vai ser melhor do que eu cantando, para vocês, para quem tiver o interesse de gravar, né? Porque quem pretende fazer Pedro II, Cefet, FATEC, né? Ou qualquer colégio técnico, militar, é certo cair questão que envolve esses ângulos. Então, nós temos aqui, ó, 30, 45, 60. Ângulos notáveis. Ângulos que são comuns aparecer em exercícios. O seno de 30 é 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2 e por aí vai, né? Você vê, ó, cosseno de 45. Cosseno de 45 é esse. Ah, eu quero tangente de 60. Tangente de 60, ó, raiz de 3, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho esse ângulo aqui de 30 graus. Eu quero calcular seno, cosseno e tangente. Ou melhor, eu quero achar o valor de x e de y. Em relação a esse 30 graus, o x é o quê? Cateto oposto ou adjacente, ó. Em relação ao 30, oposto. O x é meu cateto oposto. E o y em relação ao 30 graus. Por que 30 graus? Porque é o único ângulo que está aparecendo. O y é o cateto adjacente. E quem é o 10? O 10 é a minha hipotenusa. Então, eu já dei nome a cada um deles. Cada um deles recebeu o seu nome apropriado, certo? Se cada um deles recebeu o seu nome apropriado, eu quero achar o valor de x e de y. Nós temos as razões seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30. 30 graus, por que 30 graus? Porque é o ângulo que está em destaque aqui, que está aparecendo. O seno é o cateto oposto, que é o x, sobre hipotenusa, que é 10. O cosseno é o cateto adjacente, que é o y, sobre hipotenusa, que é 10. E a tangente é o cateto oposto sobre adjacente, x sobre y. Aí, esse aqui, para esse exercício, eu descarto. Por quê? Porque aqui aparece x e y ao mesmo tempo. Então, vai ser meio difícil encontrar o valor de cada um. E como é que eu vou achar usando o seno de 30 e o cosseno de 30? Eu vou fazer esse aqui primeiro, ó. Fazer esse aqui primeiro. Fazendo esse ali primeiro. Seno de 30 é 1 sobre 2. Ó, vou trocar. No lugar do seno de 30, eu vou colocar 1 sobre 2. E vou repetir o que está do outro lado, x sobre 10. E agora eu vou fazer aquela proporçãozinha, multiplicar cruzado. X vezes 2, 2x. 1 vezes 10, 10. X é igual a 10 dividido por 2, x igual a 5. Então, o valor de x é 5, olha que legal. Agora, eu vou arrumar um lugar para fazer esse número 2 aqui, ó. Essa segunda conta. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Segunda conta. Cosseno de 30, ó. Cosseno de 30. Cosseno de 30. Quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Substituir. Do outro lado fica y sobre 10. Mais uma vez, multiplico o cruzado. 2y igual a 10 vezes raiz de 3 é 10 raiz de 3. Y igual a 10 raiz de 3 sobre 2. Aqui, nesse caso, eu só consigo dividir o 10. Divido 10 por 2, dá 5. E repito o raiz de 3. Então, o y é 5 raiz de 3. Outra coisa muito comum que vai aparecer o tempo inteiro vai ser números com raízes. Então, esse tipo de resposta aqui vai ser bastante comum aparecer. Ok? Então, assim, vamos lá. O resuminho, de novo. Seno de alfa. Alfa, cateto. Esse aqui em relação ao alfa é o oposto. Esse aqui em relação ao alfa é o adjacente. Se eu chamar esse oposto aqui, vou chamar aqui, ó, de novo, A, B, C, só para não ter que ficar escrevendo. Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, B sobre A. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, C sobre A. E a tangente de alfa, oposto sobre adjacente, B sobre C. Por isso, ó,
Você não tem que gravar a letra B, A, C sobre A, B sobre C, não. Porque cada exercício vai ser uma letra diferente. Grava o nome. Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente de alfa, cateto oposto sobre adjacente, tá? Grava isso e grava a tabela trigonométrica que vocês vão tirar de letra trigonometria em qualquer concurso.